Boa tarde, turma. Hoje, terça-feira, tá bom? Nós temos prova de geografia. Exercício avaliativo de geografia hoje, tá? E vamos começar. Exercício avaliativo de geografia. Começando o número 1, tá? Assim. Escreva V para verdadeiro e F para falso, tá? Questão simples de verdadeiro e falso. Denominamos de relevo o conjunto de formas presente na superfície da Terra. Chamamos de relevo o conjunto de formas que está na superfície da nossa Terra. Chamamos de relevo, verdadeiro ou falso, tá? O relevo sofre alterações ao longo do tempo, apenas por condições naturais e não pela ação do ser humano. Está correto isso? O relevo ele sofre alterações apenas em condições naturais, tipo apenas vento, água, e não a ação do ser humano. Ele sofre o relevo, as formas da superfície da Terra mudam apenas pela ação natural. O homem não tem nada a ver. Verdadeiro ou falso, tá? As principais formas de relevo são ilhas, dunas, patamares e chapadas. São as principais formas de relevo existentes. São essas? Verdadeiro ou falso? São variantes de relevo: serras, chapadas, tabuleiros, montes e patamares. São essas as variantes de relevo? O ser humano transforma o relevo. Verdadeiro ou falso? Tá bom? Você vai colocar aí. 2. Pinte apenas os retângulos em que está escrito o nome das principais formas de relevo encontradas no Brasil. Você vai pintar apenas as principais formas de relevo encontradas no Brasil, tá certo? Duna, planície, depressão, monte, ilha, vale, chapadas, serras, planaltos e montanhas. Apenas as encontradas no Brasil, tá? No livro de geografia, creio eu, temos um mapa sobre os relevos do Brasil. Então, você vai pintar as principais, tá bom? 3. Observe as características apresentadas abaixo e escreva a resposta correta. Parte do oceano que banha os continentes. Como se chama essa parte do oceano que banha os continentes, tá? Aquele pedacinho do oceano que banha ali o litoral, os continentes. Como se chama? Água própria para consumo. Qual é a água própria para consumo humano? Aquela água que a gente pode consumir, que está tratada. Como se chama essa água própria para consumo? Letra C. Como é chamado um lago pequeno? Como a gente chama um lago pequeno? Corpo hídrico artificial. Como chamamos os corpos hídricos artificiais, tá? 4. Responda. Letra A. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? A maior bacia hidrográfica do planeta. Você vai colocar o nome dela aí, tá bom? B. Qual é a principal bacia hidrográfica do Rio São Francisco? Qual é o nome dessa principal bacia hidrográfica? Lembrando, tudo isso tem no livro, tá? Estudou, então tá beleza de responder. Não estudou, deixa a provinha de lado, vai dar uma estudada, tá? As páginas foram passadas, foram enviadas, então dá uma estudada. C. Como é conhecido o Rio São Francisco? Como popularmente é conhecido o Rio São Francisco? Você vai colocar aí, tá? É velho o quê? Bota aí. 5. Qual é o clima predominante no estado em que você mora? O estado em que a gente mora, qual é o clima predominante? Aquele lá em abundância, tá? 6. O clima ou os climas, tá bom? Escreva as características de cada clima. Qual a característica do clima equatorial? Qual a característica do clima tropical? A principal característica do clima semiárido e do clima subtropical. Você vai colocar as principais características de cada um, tá bom? 7. Sobre o clima tropical, numere corretamente. Você vai colocar 1 para continental, 2 para altitude, 3 para úmido e litorâneo, tá? Ocorre nas áreas litorâneas do país. Ó, o nome já diz, tá bom? É um clima que ocorre na área litorânea. Então, qual clima é esse? Será que é aquele litorâneo lá ou será que é o equatorial? É caracterizado por chuvas no verão e geadas no inverno. E o outro é caracterizado por verões chuvosos e invernos secos, tá? 8. Qual é o tipo de vegetação mais comum no estado em que você mora?
No mapa sobre as vegetações do Brasil, tá? Você vai procurar o estado que a gente mostra, vai procurar Paraíba. Aí você vai colocar aí qual é o tipo de vegetação que a gente encontrará, tá? 9. O que é vegetação? É o conjunto dos relevos característicos de uma região ou é o conjunto de espécies de plantas características de uma região? Vegetação é o conjunto de relevo ou vegetação é o conjunto de plantas? 10. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos 1 para a floresta amazônica, 2 para a Mata Atlântica, 3 para Pantanal, 4 Caatinga e 5 Campos, tá? Você vai colocar cada um em cada um aí. Nela podem ser encontrados diversos animais silvestres como a arara azul. Aonde a gente encontra esses animais silvestres? Na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Caatinga ou nos campos. Suas plantas são adaptadas à irregularidade das chuvas e a altas temperaturas. É a maior planície inundável do mundo. Onde é essa maior planície inundável do mundo? Essa dá fácil. É caracterizada por sua biodiversidade. No Rio Grande do Sul são conhecidos como pampas. Que vegetação é essa que é conhecida como pampas no Rio Grande do Sul? Também tá fácil, hein? A prova hoje é isso de geografia, tá? Tá fácil, não tá difícil não, tá bom? Quem deu uma estudadinha, leu os textos, deu uma estudada pelos exercícios, tá de boa pra responder, tá bom? Boa sorte, até amanhã, tchau!